Olá, hoje no Diversidade a gente vai falar de duas séries que, sem querer querendo, conquistaram nosso coração. Se você foi criança nas décadas de 80, 90 e 2000, com certeza sabe do que eu estou falando sem ter nem mesmo citado nomes. Chaves e Chapolin são duas séries mexicanas que encantaram gerações na América Latina, em especial no Brasil. Por aqui, a primeira exibição aconteceu há 40 anos, em agosto de 1984. Tanto o Menino do Barril quanto o Super-Herói Atrapalhado são criações de um artista muitíssimo talentoso. Roberto Gomes Bolanhos nasceu em 1929 e na juventude pensou em ser lutador de boxe e jogador de futebol. Ele estudou engenharia, mas não chegou a concluir o curso nem a exercer a profissão. Em vez disso, foi trabalhar como redator em uma agência de publicidade, onde fazia jingles, cartazes e comerciais para rádio e TV. Foi nessa fase que as pessoas perceberam que ele era ótimo para escrever comédia. Aos poucos, Roberto passou a colaborar com humoristas famosos da TV mexicana, como a dupla Viruta e Capulina. Em 1958, quando fez o roteiro do filme Los Legionários, o diretor Agustín Delgado criou o apelido pelo qual Bolanhos ficaria conhecido para sempre. Comparando o talento dele com o de Shakespeare, Delgado o chamou de Shakespearito, ou Chespirito. A primeira aparição do Roberto na frente das câmeras foi por acaso, substituindo um ator que não pôde gravar. A partir daí, Chespirito fez algumas pontas como ator durante a década de 60. E o talento que ele mostrou nessa área o levou a ganhar os próprios programas. O mais famoso deles foi Los Supergenios de la Mesa Quadrada, que contava com Chespirito no papel de Doutor Chapatin e Rubem Aguirre como Professor Girafales, além de ter no elenco Maria Antonieta de las Nieves e Ramon Valdés. O programa foi criado em janeiro de 1970 e em outubro do mesmo ano começou a contar com esquetes e personagens como o Chapolin Colorado. Em 1972 surge El Chavo del Ocho, também como esquete do programa, que a essa altura já tinha mudado de nome para Chespirito. Com o tempo, outros atores foram entrando para o elenco, como Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Angelines Fernandes e Florinda Meza, que anos mais tarde se casou com Roberto Gomes Bolanhos. Em 1973, o sucesso dos personagens Chaves e Chapolin no México fez com que eles ganhassem séries independentes no horário nobre, com um episódio por semana cada um. Até 79, os programas passaram pela TV TIM e pela Televisa. Em 80, voltaram a ser esquetes dentro do programa Chespirito. Na fase clássica das séries, nos anos 70, Chaves e Chapolin foram exportados para diversos países da América Latina e conquistaram multidões, tanto que saíram em turnê e se apresentaram em estádios lotados. Existem registros na internet de passagens do elenco pelo Chile, Peru, Argentina, El Salvador, entre outros. E olha que até então as séries ainda não tinham chegado ao Brasil, onde estão os fãs mais apaixonados. A história de como esse fenômeno veio para cá é bem curiosa. Em 1981, que foi o ano de estreia do SBT, Silvio Santos tinha enviado um gerente comercial para o México para conhecer a Televisa. Durante essa viagem, Silvio ligou para o gerente, chamado Rubens Pássaro, e perguntou o que ele achava do tal Chavo del Ocho, programa que estava fazendo sucesso em outros países. Aí o Rubens falou que não gostava muito não, achava que não era algo que se dissesse assim, caramba, que qualidade técnica. Mas o patrão mandou ir lá e comprar assim mesmo. 4 episódios foram dublados e apresentados para outros executivos do SBT numa sessão de teste. E os caras também não curtiram. Só que, mais uma vez, o Homem do Baú pagou para ver e mandou colocar no ar em 1984. E o resultado a gente já conhece. A estreia no Brasil aconteceu no programa TV Pau, que passava no final da tarde e tinha foco no público infanto-juvenil. No dia 20 de agosto de 1984, foi ao ar o Chapolin com o episódio Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos, de 1978. Aquele em que o Ramon Valdés interpreta o cleptomaníaco Conde Terra Nova. 4 dias depois, também na TV Pau, foi exibido O Caçador de Lagartixas, de 1976, primeira aparição do Chaves para o público brasileiro. Um tempo depois, tanto Chaves quanto Chapolin passaram a ser exibidos no programa do Bozo. Não contavam com minha astúcia! Sigam meus bons!
Entre 1984 e 2020, as duas séries passaram por todos os horários e dias da semana possíveis dentro da grade do SBT. De manhã, à tarde, à noite, nos fins de semana. Acabou virando um coringa da programação, muitas vezes usado até para alavancar a audiência e concorrer com outras emissoras. Boa parte desse sucesso se deve também ao trabalho da dublagem, que fez a adaptação até de algumas piadas para que o público daqui se identificasse mais. A versão brasileira é tão bem sucedida que alguns dubladores da fase clássica são convidados até hoje para eventos de fãs. Que bicho doente! O público sempre demonstrou também muito carinho pelos atores lá do México, mas isso se intensificou ainda mais entre os anos 90 e 2000. Principalmente depois da criação das redes sociais, a relação entre o elenco e os fãs brasileiros ficou bem próxima. Alguns atores viraram figurinha carimbada no Brasil, como Carlos Villagrán, Edgar Vivar e Maria Antonieta de las Nieves. Roberto Gomes Bolanhos nunca se apresentou em nosso país, mas foi entrevistado pela imprensa brasileira algumas vezes no México, de 1989 até 2011, 3 anos antes de falecer. Em 2015, a viúva Florinda Meza fez questão de vir para dar a primeira entrevista pública dela desde a perda do marido. Ela disse que escolheu o Brasil porque queria retribuir a devoção do público. A perda do Chespirito, em 28 de novembro de 2014, foi sentida por aqui como se fosse de alguém da família. Para você ter uma ideia, o SBT exibiu uma maratona de Chaves e Chapolin o dia seguinte praticamente todo e transmitiu ao vivo todas as homenagens do funeral diretamente do México. Essa transmissão pode ser vista até hoje no YouTube e em várias outras plataformas. Em 2018, as séries do Chespirito foram compradas pelo canal pago Multishow, que trouxe episódios clássicos, inéditos e perdidos. Isso ajudou o Brasil a lidar um pouco com a saudade. Mas em julho de 2020 veio outro baque. Chaves e Chapolin foram completamente retirados do ar, tanto na TV quanto na internet no mundo inteiro. Isso porque existe uma briga judicial entre os herdeiros do Bolanhos, que têm os direitos autorais dos roteiros, e a Televisa, que mantém o direito sobre as gravações dos programas. Então, se você tem arquivos dos episódios em qualquer formato que seja, por favor, guarde como se fosse a sua vida, porque até o momento da gravação deste programa ainda não existe nenhuma previsão de quando a obra original do Chespirito pode voltar para o ar. Claro que existem vários spin-offs dos anos 80 para cá que ainda estão disponíveis, como a versão em desenho animado. E até mesmo uma série biográfica sobre o Chespirito está sendo produzida. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Fique ligado! Estamos de volta com Diversidade, hoje falando sobre Chaves, Chapolin e todo o universo Chespirito. Antes do intervalo, eu contei que está sendo feita uma série sobre a vida do Roberto Gomes Bolanhos. A produção é da plataforma de streaming Max, mas ainda não tem previsão de estreia. O que se sabe até o momento é que o filho do Chespirito, Roberto Gomes Fernandes, está envolvido na produção da série. Ela foi anunciada com o título de Sem Querer Querendo, o mesmo de um livro de memórias que o Chespirito lançou em 2006. Alguns nomes do elenco já são conhecidos, como o do protagonista, que será interpretado pelo ator mexicano Pablo Cruz. Ele esteve gravando cenas em Acapulco no começo de 2024, e esses registros foram bastante comentados na internet. Como tudo que envolve o Chespirito nos últimos anos, a série biográfica também enfrenta questões judiciais. Florinda Meza está processando a produção por não ter pedido autorização a ela para elaborar o material. A atriz diz ainda que informações sigilosas sobre o Roberto foram passadas para a produção por meio de uma empresária. Florinda teme que essas questões sejam tratadas na obra de forma distorcida. Essa briga na justiça pode atrasar todo o cronograma da série biográfica ou mesmo impedir que ela saia. A previsão era de que a estreia fosse ainda em 2024. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais certo é, quem sabe. Por outro lado, tem muito material sobre o Chespirito disponível em outras mídias para você que quer conhecer um pouco mais. Parte do roteiro deste programa, por exemplo, foi feito com informações de livros, sites e canais do YouTube que eu acompanho.
A história de como as séries vieram para o Brasil está neste livro, Chaves Foi Sem Querer Querendo. Ele foi escrito por 3 jornalistas, Luiz Joly, Fernando Tuller e Paulo Franco. Foi publicado em 2005 e fez sucesso no mercado editorial. Tanto que no ano seguinte, Luiz Joly e Fernando Tuller lançaram mais uma obra com esse tema, Chaves e Chapolin, Sigam-me os Bons. Outro título que eu quero destacar aqui é o Diário do Chaves, escrito e ilustrado pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Nesse livro, Chespirito escreve em primeira pessoa, contando a origem do personagem e dando detalhes sobre como ele chegou à vila. A obra foi publicada em 1995 no México, mas só ganhou uma versão brasileira mais de 10 anos depois. Vou falar agora sobre 2 canais do YouTube. O primeiro é o Fórum Chaves, mantido pela maior comunidade virtual sobre as séries. Ele está no ar desde 2011 e conta com mais de 2 milhões de inscritos. O conteúdo é bem variado, com reacts, entrevistas, curiosidades e notícias. Minha segunda indicação é o canal Vila do Chaves, que faz um trabalho de pesquisa e produção espetacular. Ele traz desde informações sobre o elenco e os roteiros, até listas divertidas, como vezes em que o seu Madruga conseguiu pagar o aluguel, ou piadas que ficaram sem sentido na versão brasileira. O canal está no ar desde 2019 e tem cerca de 750 mil inscritos. E isso é só um pouquinho do que existe na internet sobre o universo Chespirito. Claro que tem muito mais coisa para ser dita, mas não iria caber no programa. Então é hora de dizer boa noite, vizinhança. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a próxima.